Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. E como é rico o ensinamento da palavra, né, irmãos? O Espírito Santo tem um jeito todo especial de ministrar o nosso coração, independente da idade que nós temos, desde os pequenos até os maiores. E eu quero compartilhar contigo uma palavra nessa noite que confesso para os irmãos que nos últimos meses eu tenho pensado muito, que tem a ver com a nossa identidade enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Nesse tempo que vivemos, em todo o planeta, em todos os países, o que se percebe é que existe uma sede de Deus. Isso está intrínseco na vida do ser humano. Há uma busca por respostas. Há uma sede, há uma procura por algo que as pessoas querem até uma explicação para esse tempo de pandemia. E eu me pego olhando para as Escrituras e vejo nisso um papel protagonista da igreja nesse sentido. Como o corpo de Cristo de fato. Como aquele elemento que o Senhor colocou e gerou na terra, para que pudesse e para que possa de fato apontar e proclamar uma verdade, que é a verdade da palavra de Deus, a respeito do propósito que Ele tem, não só no sentido de curar as emoções, não só no sentido de livrar alguém das suas mazelas, ou de suprir as suas necessidades, mas de transformar o ser humano a partir daquele propósito que Deus tem com cada um de nós desde o princípio. E o que eu vejo também é que muitas vezes nós estamos, em função do contexto e das circunstâncias, muito preocupados com uma perspectiva humana e política de todas as circunstâncias. E as últimas palavras de Jesus, antes dele ser elevado aos céus, eu quero que você abra comigo em Atos, capítulo 1, verso 6. São as últimas palavras de Jesus, logo antes dele ser elevado aos céus. Só para que você entenda, ele já havia morrido, havia ressuscitado, passado 40 dias com os seus discípulos, dando algumas orientações, ministrando. E aqui chega um momento em que ele está prestes a ser levado. E aí diz assim no verso 6: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe, amados, o que Jesus está falando aqui é que a natureza da igreja é espiritual, e que a primeira ação da igreja precisa partir do ponto de vista espiritual, antes dos envolvimentos circunstanciais, sociais, políticos, de qualquer natureza. A pergunta que esses homens fazem aqui, ela é legítima, a partir de um entendimento que se tinha naquele tempo, em que o Messias que viria, seria um rei que restauraria o reino de Israel, do ponto de vista político, das tribos, dos limites, que iria tirar o povo de Israel da escravidão, do Império Romano. Agora o que Jesus está falando aqui, é que este reino, que ele veio pregar e que ele veio implantar, ele tem uma característica espiritual. E que para a sua igreja, para os seus discípulos, o que ele está dizendo é que o principal aspecto da nossa ação e da nossa consciência como igreja, da nossa identidade como igreja, é a partir do revestimento e do preenchimento de tudo aquilo que somos com o Espírito Santo, para que possamos dar um testemunho a respeito de quem ele é, por onde nós andarmos, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ele está dizendo que existe uma proclamação a ser feita, que existe uma resposta a ser dada. E ele está dizendo aqui para esses homens, está dizendo para mim e para ti nessa noite, que nós como sua igreja, nós temos essa responsabilidade de estarmos atentos ao que está acontecendo, sim,
termos atenção sim, mas não perdermos a consciência de quem nós somos como igreja. Porque é isso que vai nos manter firmes. É quando nós compreendemos quem somos e somos guiados por essa voz que dirige os nossos passos, para que possamos encontrar as pessoas que estão clamando pelas respostas. Claro que hoje você pode perguntar como, se eu tenho que ficar em casa, eu não posso nem sair para trabalhar. Bem, mas hoje nós temos a internet, nós temos os veículos, as redes sociais, e com certeza você conhece alguém, você tem alguém do seu círculo de amizade, que está nos seus grupos de WhatsApp, que está fazendo perguntas, que está questionando Deus, que não compreende e até tem uma busca sincera pelas coisas espirituais, mas ainda não encontra a resposta certa, ainda não encontrou a verdade do Evangelho. E eu quero falar sobre um exemplo disso, e que você abra comigo a sua Bíblia no mesmo livro de Atos, só que agora no capítulo 8, e o versículo 4. Uma ilustração para nós nessa noite dessa realidade de alguém que compreende quem é, uma figura da igreja aqui. E a Bíblia diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em voz alta, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Olha que tempo maravilhoso, meus irmãos. Aqui está falando de um tempo de avivamento, de um tempo de pregação, de um tempo de ação efetiva. Filipe aqui é um exemplo de alguém que está na caminhada, num período onde a igreja de Jerusalém havia sido dispersa pela perseguição. Ele segue, chega nessa cidade e ele começa a testemunhar, a falar das grandezas de Deus, a pregar o evangelho com a sua vida, a proclamar a salvação, a libertação, a restauração. E o interessante é que havia um testemunho da sua palavra. As pessoas receberam a palavra de Deus. As pessoas viram os sinais, as maravilhas. Houve libertação, houve curas, milagres extraordinários. Toda aquela cidade se alegrou com a palavra de Deus sendo ministrada ali. Uma ação do Espírito, a partir da vida de alguém que teve consciência de que precisava cumprir e exercer no seu dia a dia a responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós poderíamos dizer que esse era um tempo de avivamento, um tempo onde as coisas estavam acontecendo no ministério desse homem. Assim como muitas vezes na nossa própria vida nós vemos os resultados acontecerem, o sucesso, digamos assim, do ponto de vista de atingirmos os resultados na vida espiritual, no ministério muitas vezes, na família, no trabalho, as coisas estão bem, e isso traz uma sensação de conforto. Isso nos leva a um lugar de comodidade muitas vezes. Isso nos faz ficar confortáveis com o que está acontecendo. E eu creio que a igreja, proclamando o Evangelho, ela precisa entender que este conforto não pode ser a partir dos resultados da sua ação. E aí, amados, nós vemos o Espírito Santo agindo, porque esse é o principal fator aqui. É a ação do Espírito conduzindo a vida da igreja. É o Espírito Santo nos revestindo e conduzindo a nossa vida. Pula comigo para o mesmo capítulo 8, mas a partir do verso 26. E preste atenção, amados. Filipe está em Samaria pregando, sinais acontecendo. Alguém poderia ler esse texto e dizer o seguinte: estava acontecendo ali um grande avivamento. O ministério desse homem estava em ascensão. Ele era a bola da vez. As multidões corriam para ouvi-lo. Os sinais que o Espírito Santo operava pela sua vida davam testemunho do poder de Deus. Agora o verso 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe. Alguém que Deus enviou ali, uma figura dessa voz do Espírito:
levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que se acha deserto. Olha que interessante, amados. Muitas vezes nós esperamos que o Senhor nos leve numa crescente na vida, de um lugar aonde nós atingimos um determinado patamar, a um lugar mais alto, a um lugar de maior influência, a um lugar de maior alcance da nossa mensagem. Mas não, aqui o Senhor dá uma palavra para Filipe: olha, Filipe, você vai para o lugar onde está deserto, não tem ninguém lá. Parece estranho, meus irmãos, porque a grande verdade é que nós não queremos os lugares desertos. O que nós queremos são as pessoas em volta. O que nós queremos é quando nós vemos que legitimamente Deus está nos usando, nós queremos estar perto das multidões, vendo o testemunho, o resultado daquilo. Sabe, a igreja precisa entender que antes de ser movida pelos resultados aparentes, e antes dela ser movida pela circunstância, pelo sucesso, digamos assim, aquilo que tem que dirigir a nossa vida precisa ser a voz do Espírito. E a Bíblia está dizendo que o Senhor mandou Filipe para um lugar que se achava deserto. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, em que, espiritualmente falando, as pessoas estão vivendo um período de deserto nas suas vidas. Aquelas que não conhecem o Senhor, porque elas não têm mais a oportunidade de entrar pelas portas. Elas estão legitimamente buscando, mas estão buscando de forma equivocada, porque não é mais possível encontrar. E é justamente nesse deserto que o Senhor manda Filipe. E o texto continua dizendo no verso 27: havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era o superintendente do seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. Estava sentado na sua carruagem e vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele, porém, respondeu: como poderei entender, se não há quem me explique? E convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Meus irmãos, este homem aqui, ele para mim, ele é um símbolo. Ele representa esta sociedade que tem uma busca espiritual, que quer ouvir a respeito das coisas espirituais, mas que não tem entendimento. A Bíblia diz que este homem tinha ido a Jerusalém para adorar. Então a gente já vê que ele tinha no coração um desejo sincero de prestar um culto ao Senhor. Mas era um culto sem entendimento. Era um culto vazio em si mesmo. E esse culto sem entendimento, esse culto vazio em si mesmo, ele tem alguns significados para nós nesses dias que vivemos. É o culto do ego. É o culto secularizado, aonde as pessoas estão atrás de uma experiência, buscando uma resposta por uma experiência, aonde as pessoas estão vivendo debaixo de um princípio de vida humanista, aonde o mais importante é o seu prazer, as respostas que lhe satisfazem. Este eunuco, este homem, ele representa essa sociedade que legitimamente entende que precisa de uma resposta espiritual, mas que o seu entendimento está fechado para aquela grande verdade, que é a verdade da palavra de Deus. E é por essa razão, é por causa deste homem que estava num caminho deserto, que estava voltando para sua casa, depois de um tempo de um culto vazio em si mesmo, que Deus move Filipe de um lugar onde havia um grande avivamento.
Está chegando o tempo, meus irmãos, aonde Deus está tirando a igreja dos grandes movimentos, dos grandes aglomeramentos. O tempo que nós estamos vivendo, o Senhor está soprando uma palavra e conduzindo o seu povo aos lugares desertos, aonde nós não estamos mais envolvidos pelo entretenimento, pelas distrações, pelas tentações, pelo nosso próprio sucesso pessoal, mas nós, por uma voz do Espírito, somos conduzidos a encontrar pessoas que estão buscando nesses lugares desertos. É o tempo da igreja entender, acordar e se levantar como resposta de Deus para essa geração que não consegue entender as verdades espirituais. É um tempo de nós percebermos e ouvirmos a voz do Espírito, irmãos. Porque foi o Espírito que disse para Filipe naquele lugar deserto: Filipe, anda perto desse carro. Sabe, irmãos, aquele homem estava lendo a respeito de Jesus. A sociedade em geral hoje procura a respeito de Jesus. Não existe outro personagem, não existe outra pessoa na história que se tenham escrito tantos livros. Jesus, o maior mestre que já existiu, Jesus, o maior líder que já existiu, e por aí afora, e tantos outros títulos. Agora a pergunta que Filipe faz para esse homem: você entende o que lê? Ele não entendia, porque as coisas espirituais, elas se compreendem, elas se entendem espiritualmente. Sabe, amados, e a pergunta é tão importante quanto a resposta. E é por essa resposta que nós precisamos acordar como igreja. Porque essa resposta, ela vem na forma de uma pergunta. Porque este é o clamor que eu escuto no meu espírito. Neste tempo que vivemos, como eu entenderei se não tem quem me explique? Como eu vou compreender a respeito disso que eu estou lendo, disso que eu estou buscando? Como eu vou saciar a minha sede se eu não tenho quem me dê água? Pule comigo para o versículo 34. Então Eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sensibilidade. A igreja nesses dias, neste tempo, precisa voltar a ser a igreja da sensibilidade. A igreja da sensibilidade que percebe que as pessoas precisam ouvir a verdade a respeito de Jesus. E não que elas precisam receber uma palavra boa. Não que elas precisam receber uma palavra que vá alegrar o seu coração. Não que elas precisem ouvir uma palavra que vá massagear o seu ego. Não. O texto diz que Filipe, a partir daquele ponto, a partir da dúvida que aquele homem tinha, da sua falta de entendimento, lhe disse, lhe anunciou, lhe pregou a respeito da mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus, isso está em Mateus no capítulo 4. Ele começou a pregar e disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem de Jesus. A mensagem de arrependimento. E essa mensagem de arrependimento, ela precisa ser pronunciada, proclamada, pregada a partir da sensibilidade. Como é tentador para nós hoje em dia, irmãos, nós darmos uma amaciada em algumas situações para não ofender as pessoas. Sabe, Filipe não estava preocupado com o que aquele homem iria fazer com a mensagem.
Filipe não estava preocupado com o que ele ia fazer depois que ouvisse a mensagem. Filipe não estava preocupado com o resultado, não estava preocupado com a conversão, com a contabilidade. E muitas vezes é isso que nos prende. Se eu disser a verdade como a verdade tem que ser, eu posso perder alguém? Não, meus irmãos, o que Filipe aqui diz, ele prega a mensagem do Evangelho. E o texto continua dizendo: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Quando a igreja é a igreja, quando ela não se move por outra razão, a não ser por uma voz do Espírito, por uma direção do Espírito, sem retroceder da verdade, sem perder a sensibilidade de pregar o Evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens, o resultado disso, meus irmãos, é a ação do Espírito na vida das pessoas. Filipe não teve que convencer aquele homem que ele precisava do batismo. Filipe não teve que fazer um apelo para aquele homem, para que ele fizesse um curso de 12 passos para fazer parte da igreja pelo batismo. Não, o Espírito Santo trabalhou no coração daquele homem, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eles passaram pela água, o eunuco disse: ô Filipe, nós temos água aqui, o que me impede que eu seja batizado? A resposta do Evangelho é o que muda a vida das pessoas. A resposta do Evangelho faz a diferença na vida das pessoas. Quando a igreja entende, quando a igreja se posiciona, quando a igreja caminha numa direção de ouvir a voz do Espírito e obedecer. E a Bíblia diz assim, versículo 37, Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Missão cumprida. Missão cumprida. Quando o Espírito Santo dirige os nossos passos, quando o Espírito Santo conduz a vida da igreja, quando a igreja obedece, quando a igreja se deixa guiar, quando a igreja percebe, quando a igreja está sensível e cumpre com esta comissão, com esta missão através do Espírito Santo, ela vai continuar sendo milagrosamente, sobrenaturalmente sendo conduzida pelo Espírito Santo. Alguns historiadores, teólogos, acreditam que através da vida deste eunuco, alto oficial da rainha de Candace, etíope, tenha sido um grande instrumento de Deus para evangelizar a sua nação. Mais tarde a história vai dizer que um dos apóstolos do Cordeiro teria ido para a Etiópia para continuar o trabalho de evangelização. A Etiópia é um país que até pouco tempo atrás era considerado um país cristão, a partir, segundo alguns historiadores e teólogos, deste evento que nós vemos registrado em Atos capítulo 8. Quando um homem ouviu a voz do Espírito e saiu de um lugar de grande movimentação, de grande avivamento, e foi para um lugar deserto, mas ele tinha uma palavra de Deus, ele se comportou, ele agiu para pregar o Evangelho de forma que este homem fosse alcançado. E a Bíblia diz assim, olha, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. E Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. A igreja não para, irmãos. A igreja não pode parar.
A igreja não pode parar. A igreja precisa ouvir a voz do Espírito e pregar, e proclamar, e se mover. Sabe, irmãos, eu quero despertar o teu coração nessa noite, porque existe algo do Espírito para a vida da igreja. Não estrutura da igreja, prédio físico. Não a igreja instituição, igreja, mas a igreja corpo de Cristo. É nesse tempo, meus irmãos, neste tempo, Deus quer usar a tua vida, o Espírito Santo quer usar a tua boca, quer usar os teus dedos, digitando palavras para as pessoas que estão clamando, buscando e que não têm entendimento. Como esse eunuco estão se perguntando: como eu entendo isso se não tem quem me explique? O Espírito Santo quer despertar o teu coração nessa noite, que existe algo dele para ser realizado na tua vida e através da tua vida. Isso tem mexido muito comigo, irmãos, muito, nesses meses. Sabe, eu entendo que nós também estamos afetados de alguma forma, ou pelo trabalho, ou pela família, ou por diversas circunstâncias, mas existe uma realidade superior. Existe uma realidade sobre todas as realidades, que nós não somos deste lugar, nós somos da pátria celestial, nós somos gerados pelo Espírito para sermos conformes à imagem do seu Filho, e nós temos como seu corpo uma responsabilidade de proclamar a sua palavra, o seu evangelho, a sua salvação, das formas que nós podemos fazê-lo nos dias de hoje. Eu quero orar contigo nessa noite, para que você seja sacudido pelo Espírito Santo, para que você olhe para a sua circunstância, e talvez você está pensando: mas pastor, você não sabe a minha realidade que eu estou vivendo. Meu irmão, existe sim uma realidade difícil para todos nós, mas existe uma verdade superior, que é da palavra. O apóstolo Paulo diz assim: olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporárias, mas atentando para as coisas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Levanta os teus olhos nessa noite, como o salmista faz aquela oração: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Levanta os teus olhos nessa noite para aquele que pode fazer abundantemente, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está, na sua casa, com a sua família. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite para que o teu Espírito Santo possa encher o nosso coração, Senhor, de um ânimo renovado, de uma força espiritual, de uma capacidade de percepção, como Filipe, que ouviu a tua voz, que percebeu e que te obedeceu indo para aquele lugar deserto, e que te obedeceu andando perto daquele carro, e que se colocou como resposta naquele momento, e que se colocou como alguém que poderia ser um instrumento da verdade, da tua palavra, das realidades espirituais. Pai, eu oro pela vida da tua igreja, aonde ela está nesse momento, dentro das suas casas, nos seus lares. Em nome de Jesus eu oro, desperta o teu povo, Pai. Pai, que essa realidade de quem somos, a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, Senhor, que recebemos por Ti a autoridade, isso seja uma realidade na nossa vida, Pai, para que possamos ser essa voz nesses dias, essa voz que clama: preparai o caminho do Senhor, essa voz que traz uma mensagem de salvação, de transformação, essa voz que traz a mensagem da verdade do Evangelho, que Tu és a resposta, Senhor, que o Senhor é aquele a quem a palavra de Deus diz que veio para restaurar e resgatar a nossa vida, Senhor, que vem dar sentido à nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que toda mentira, que todo sofisma, que todo medo caia por terra em nome de Jesus. E que a tua igreja se levante como voz profética nesses dias, proclamando, Senhor, que este tempo vai passar, Senhor, e que haverá um momento onde nós poderemos retornar a uma normalidade, e que neste momento essa normalidade pode ser diferente, não pelas condições sociais, econômicas ou políticas, mas por causa da tua presença, por causa da realidade da tua palavra, que vai nos fazer ver, sentir e agir de forma diferente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.